Olá, amigos. Olá, corações queridos. Realmente somos muito agradecidos pela possibilidade dessa tarefa na divulgação da doutrina espírita, onde podemos nos reunir no momento de forma virtual, através dos nossos aparelhos tecnológicos que nos aproximam, que nos unem em torno de um ideal. Continuarmos estudando, refletindo um pouquinho a cada dia sobre essas mensagens trazidas pelo plano mais elevado, do Espírito Emmanuel, agradecidos pelo médium Chico Xavier nos ter permitido, pela sua psicografia, tantos ensinamentos de luz. Mas que Deus permita que não seja apenas mais uma leitura, mas um momento de reflexão. Que a essência dessas lições, a base, os princípios, se fixe de forma eterna em nossos corações. Pedimos assim a Deus a permissão, a proteção para esses momentos, para que junto com os nossos guias e mentores espirituais possamos recolher essas lições de forma a encontrar dentro de nós a conexão, o ponto de reflexão necessária, o insight precioso. Saibamos aproveitar esses minutos realmente para modificar séculos de prosperidade em nossas vidas. Que Deus assim nos permita sempre. A lição de hoje tem como título Amor Fraternal. É a lição de número 141, em que Emmanuel nos traz de início o versículo numa carta de Hebreus, de Paulo, em que nos diz: permaneça o amor fraternal. E assim ele nos diz: as afeições familiares, os laços consanguíneos, as simpatias naturais podem ser manifestações muito santas da alma, quando a criatura as eleva no altar do sentimento superior. Contudo, é razoável que o espírito não venha a cair sob o peso das inclinações próprias. O equilíbrio é a posição ideal. Por demasia de cuidado, inúmeros pais prejudicam os filhos. Por excesso de preocupações, muitos cônjuges descem às cavernas do desespero, defrontados pelos insaciáveis monstros do ciúme que lhes aniquilam a felicidade. A razão da invigilância, belas amizades terminam em abismos de sombra. O apelo evangélico, por isto mesmo, reverte-se de imensa importância. A fraternidade pura é a mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. O homem que se sente filho de Deus e sincero irmão da criatura não é vítima dos fantasmas do despeito, da inveja, da ambição, da desconfiança. Os que se amam fraternalmente alegram-se com o júbilo dos companheiros, sentem-se felizes com a aventura que lhes visita os semelhantes. As afeições violentas, comumente conhecidas na Terra, passam vulcânicas e inúteis. Na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. É que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço de compreensão, é luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Essa lição nos é assim um acordar para que a gente eleve no altar dos sentimentos, tanto familiares como os consanguíneos, os de simpatia, qualquer que seja,
ao altar do sentimento superior, mais alto. É quando a gente fala, que forma você ama? Vamos colocar no andar acima. Então, o amor fraternal é aquele desinteressado, é o amor incondicional, aquele que a gente pode falar assim, que não tem ali uma coisa escondida, velada, uma expectativa de um retorno. Esse é o amor fraternal. É a esse que nós estamos buscando conquistar, porque os outros amores a gente está aprendendo. Então a gente vai lembrar aqui da necessidade, quando ele nos fala, que equilíbrio é a posição ideal. Tudo na vida, o ideal, a casa do ideal é a casa do equilíbrio. Tudo dentro do justo limite é permitido. Quando a gente sai fora desse justo limite, a gente sai da casa do uso e entra na casa do abuso. A gente está infringindo alguma lei. Então, quando a gente come dentro do equilíbrio, está tudo perfeito no nosso organismo. Quando é que dói? Quando a gente sai do equilíbrio, do justo limite. Então, não é um trilho, não é andar num trilho fino, é andar numa trilha. A gente que quer ser muito espaçoso. Então, essa lição sobre o amor fraternal é que ele não está falando, ó, você fala que ama, um sentimento nobre, um sentimento santo, não é? É uma manifestação bonita. Ah, eu amo os meus familiares, o meu marido, a minha esposa, o meu filho, tá. Mas ele fala que ela é uma manifestação santa na alma quando nós elevamos no altar do sentimento superior, dentro desse justo limite. Por que o equilíbrio, né? A gente até recorda lá o agricultor, lá a agricultura lá de arroz, vai lá, pede para colocar mais água no arroz, se coloca-se mais adubo, mas se exceder a quantidade de água, apodrece. Se exceder a condição e a quantidade necessária de adubo, ele nasce sem brilho e sem força. Então, ajudar dentro daquela situação. Quando a gente extrapola esse amor em excesso, ele já não é um desserviço, que a gente pode falar, já não é uma ajuda, você já está atrapalhando o outro. Então ele bem recorda aqui, inúmeros pais vão prejudicar os filhos por demasia de cuidado, excesso de cuidado, de proteção, como se pudéssemos colocar o filho ali dentro de uma cerca, dentro de um... Como é que é o nome? Eu esqueci agora, que se guardam as rosas, né? Dentro de um lugar, uma estufa, proteger-se do vento, da chuva, do sol. Mas e aí? E aí? Nós sabemos que nós estamos preparando os filhos para aprenderem a viver melhor na vida. Então eles têm que se exercitar. Imagina um pai a pretexto de não deixar o filho se machucar, nunca permitisse que ele engatinhasse e começasse a aprender a andar? Então a demasia do cuidado vai justamente prejudicar os filhos. Então vamos ver adultos infantilizados, medrosos, com medo da vida, de arriscar, pelas falas dos pais, pelo excesso de proteção, inseguros, débeis, né? Débeis, quase que enfermiços, sem uma opinião, sem coragem, chegam a tremer, chegam a entrar muito novos já num processo de uma ansiedade, uma cobrança por medos. E a gente vê que às vezes é demasia de cuidado. É o exagero que está acontecendo ali. O fruto está demonstrando que está tendo exagero. Cada um necessita, né, de acordo. Quando você dá além, e cada um é cada um. Pode ter 5 filhos, os dedos são diferentes. Cada um tem uma necessidade diferente da outra. Então, uns a gente vai ter que deixar ele buscar as experiências antes do que os outros. E depois ele vai falar aqui, entre os cônjuges, marido e mulher, né? Vai descer a caverna do desespero.
pelo monstro do ciúme, excesso de preocupação. Vai aniquilar a felicidade daquele casal. O outro não conseguiu controlar o ciúme. Não consegue ter confiança no outro. Absorve o outro como se fosse uma esponja. É o tempo todo. Você está pensando? Por onde você está olhando? O que você está fazendo? Com quem você está falando? Quem que aguenta uma situação dessa? É viver junto. Não é viver sob o olhar constante e periclitante do outro ali, asfixiando. É uma relação que tem tudo para dar prejuízo, para causar problema. Porque o outro não sente o quê? Espaço. Espaço para ficar sozinho com ele mesmo. Não é aquela história? Nós estamos com o outro, mas nós temos os nossos sonhos individuais. Nós não somos uma amálgama. Nós não somos metade de ninguém. Essa ideia já foi vencida. Nós nos atraímos por afinidade. Mas eu continuo sendo eu. Eu tenho que ser eu. Eu tenho que me identificar. Me identifico com o outro quando ele me acresce. Mas eu sou um ser. Da mesma forma que eu não posso impossibilitar o outro de pensar, de sonhar, de ter expectativas diferentes da minha. E o ciúme? O ciúme realmente é uma erva daninha que acaba com qualquer relação. A menos que o outro seja muito inseguro e entenda esse monstro devorador do ciúme como amor, que não é amor, é posse. Simples sentimento de posse. Então é um amor que ainda não foi elevado, está na casa da posse. Só comigo, só pode pensar em mim, só pode falar comigo. Isso não é amor. E o outro que às vezes tem um sentimento lá de abandono, de inferioridade, se sente agraciado com o outro que faz isso. Então, é quando a gente fala, né? Só existe, eu gosto porque tem vítima, e os dois se completam. Quando um não quiser, aquela relação não funciona mais. Quando alguém se libertar daquela coisa nociva, que é doentio. Depois ele fala, inclusive, das amizades. Não é? A invigilância, a razão da invigilância. Porque tem que ter limite. Porque tem que ter educação. Não é porque o outro é muito meu amigo que eu vou faltar a educação com ele, que eu vou colocar ele no último plano, que eu não vou usar de gentileza, falar, mas ele é meu amigo, ele me conhece. Então ele é um daqueles, se ele é meu amigo, se ele me conhece, ele tem que estar no número daqueles que eu trato melhor. A cereja do bolo, sabe essa história? O bolo a gente dá para todo mundo, mas a cereja do bolo a gente divide com alguns. São os amigos. Então eu não posso converter a afinidade que temos, a intimidade que possuímos dentro da casa com o outro, de conhecermos, né, melhor o nosso passado, confundir isso com esse excesso de intimidade ao ponto de ser deseducado. Isso não pode acontecer. Isso termina como amizade. A falta de cuidado, a falta de generosidade, a confiança, a discrição do que o outro fala. E entender que o outro, assim como eu, tem dia que está mais aquietado. É o respeito pelo outro. Vamos dar o tempo para o outro, vamos dar o espaço do outro. E o Emmanuel nos fala mais que a fraternidade, né, a pura e mais sublime do sistema de relações entre as almas. Esse é o sistema de relação mais alto, é a fraternidade, é esse amor incondicional. Então a gente viu o amor de filhos, de pais, de marido e mulher, de amigo, e ele nos diz que o fraternal é o incondicional. Foi o amor que Jesus teve por nós, um amor incondicional. Caso contrário, ele fala que são essas afeições violentas, que nós chamamos de quê?
de paixão. Está apaixonado pelo outro, que o outro fica cego, aprisiona aquele outro ali num instante, né? Isso é a paixão. Quando ele fala aqui, ó, passa, elas são vulcânicas e inúteis. A paixão, quando passa, é igual fogo, né? Arrasa tudo ao redor. Depois apaga, depois extingue. Ela é passageira mesmo. Ela tem um tempo. Paixão tem tempo. Porque ela não se sustenta. Porque ela vai destruindo. Ela não se sustenta. O amor, ele se sustenta. O amor tem o princípio, né, do respeito, da liberdade, da generosidade, da compaixão, da indulgência. Esse é o amor. É a caridade, na forma que se olha, que se vê o outro. Então, é quando a gente deseja a felicidade para o outro, mesmo quando ele não nos quer mais por perto. A felicidade, às vezes, do outro é nos ver bem longe dele. Não é? Mas quando nós amamos realmente, não é uma paixão, a gente deseja que ele seja muito feliz onde quer que seja. E que um dia ele possa nos olhar sob um outro ângulo. Enquanto isso, oramos. Então não podemos nos impor ao outro. E muito menos o amor verdadeiro. O amor que se baseia nessa liberdade, né, do sentimento, da veracidade dessas afeições mais nobres, querer o bem do outro, mesmo quando ele nos deseja mal. Às vezes uma pessoa vai falar assim, pô, mas você gosta de fulano? Você sabe o que ela pensa de você? Não quero saber. Não quero saber. Porque se ela quisesse, ela vinha me contar. Se a pessoa não veio me contar, é porque ela não quer que eu saiba. Deixa lá. Ah, mas você deseja bem? Desejo bem. Gosto muito, quero que seja muito feliz. Não consigo entender, porque eu gosto tanto de fulano e continuo gostando. Eu não vou olhar o outro pela ótica que ele olha o mundo e nem as pessoas. É quando essa forma de ver do outro não corrompe o meu amor. Quero que ele seja feliz. Ser feliz não é ser estar grudado o tempo todo. Não, ser feliz é dar esse espaço que o outro necessita, inclusive, de se ausentar da nossa presença. Temos que compreender isso, que a felicidade do outro, às vezes, é estar com a outra pessoa, estar em outro lugar. Então, você não ama. E ninguém vai poder nos roubar nunca mais aquele momento que tivemos de compartilhar um com o outro, de continuar desejando todo o bem do mundo, com sinceridade. E o Emmanuel nos fala que na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se. Então nós fomos inimigos, depois nós viemos como irmão brigando, depois viemos como irmão meio que não falando, depois viemos como irmão carinhoso, como pai, como mãe, como marido, como esposa, como primo, como amigo, enfim. O que é importante nisso tudo? A gente aprender a amar o outro de forma incondicional. Não depende da condição de ser meu pai, minha mãe, meu filho, meu marido. Ninguém. Eu amo o outro porque eu tenho que permanecer nesse sentimento fraternal como irmão em Cristo. É esse momento da evolução que nós estamos buscando atingir. Quanto isso, nós fazemos estágio de aprendizado nesses que a gente chama de amor ainda. Esse amor ainda que só fica naquele núcleo familiar, aquela panelinha que não abre para ninguém, naquela panelinha dos colegas de trabalho que começaram, os mais novos não entram, naquela panelinha de casa espírita, que também tem, são panelinhas. Não consegue abrir. Até que a gente, né? A vida de vez em quando faz assim com a gente. Dá uma balançada, destrói inúmeros sistemas que a gente cria para se sentir pertencente, núcleos, dá uma balançada para a gente ser obrigado a nos conformar
com ausências físicas, ausências de determinadas situações, casamentos que terminam, famílias que um sai e outro vai embora. Para quê? Para a gente criar uma nova visão de configuração de família universal. É quando a gente estende os laços. Então você desloca de 2, 3, 4 membros para uma família universal. 10 amiguinhos, uma congregação maior, família universal. E assim a gente está aprendendo. Não é mais se amar só pela família, pela classe, pelo credo, pelo estado, pelo país que mora. Nada disso. Pela crença, nada. É um amor incondicional. É para isso que nós estamos reencarnando. E pedindo muito, né? Jesus, Senhor, nos ensine, Senhor, a cada dia amar um pouquinho mais. A cada dia, Senhor, desenvolver um pouco mais desse sentimento do amor puro, incondicional. Que eu possa olhar para o outro e vê-lo como um irmão em Cristo. E Deus como Pai de todos nós. Muita paz, meu irmão. Muita paz. Te desejo muita prosperidade espiritual. Graças a Deus.